Se você já pensou em desistir do seu negócio ou está pensando nesse momento, mesmo sentindo que ele é a representação do que te preenche, esse vídeo pode te ajudar. Eu vou te mostrar o sistema que me impediu de cogitar a hipótese de desistir do meu negócio e de ter a certeza que ele é o melhor para mim e também para o que eu posso entregar para o mundo. E eu desejo, do fundo do coração, que no final desse vídeo você consiga visualizar o tanto que o seu trabalho importa. Oi, mulher, bem-vinda a Ambitious. Meu nome é Carol Salles. O propósito da marca é entregar conhecimento e ferramentas para mulheres estruturarem o seu negócio com essência, ocupando seu lugar no mundo, transbordando assim os seus talentos para viver a prosperidade e a ambição que você tanto sonha. Criei esse framework aqui para eu conseguir ir te mostrando de uma forma um pouco mais tangível esse sistema e também para que você consiga visualizar como que isso pode ser aplicado aí no seu negócio. Então, antes de tudo, alguns combinados aqui para o vídeo, mas eu sugiro que você tenha esse contexto mental antes de iniciar qualquer vídeo, qualquer aula, qualquer palestra, para que você extraia o melhor da experiência. Então, sempre que algo te incomodar, anota o que foi que incomodou. Por quê? E depois investiga. Esse é a melhor coisa que o seu corpo, a sua mente pode te entregar para que você consiga desbloquear, conquistar as coisas que você deseja conquistar. Sempre que tiver um momento de ahá, você vai mandar um áudio para você mesma, falando a sua percepção. Então, por exemplo, na hora que eu falar aqui sobre os pilares da estrutura, você vai mandar um áudio para você e você conseguiu visualizar os pilares da sua marca. Você já vai mandar um áudio e falar assim, ó, os pilares da minha marca são esse, por exemplo. E aí você pode colocar o link desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que você vá assistir daqui para frente, para que você consiga visualizar essa situação e não deixar essa ideia morrer. Porque assim, quem nunca teve uma ideia assim maravilhosa e depois vai investigar e não consegue identificar de onde é que vem e qual ideia era, né? Se você não souber nada sobre o desenho humano, eu vou deixar aqui embaixo um link, porque você vai ver que a gente vai falar um pouco sobre desenho humano. Desenho humano é um pilar importantíssimo aqui na Ambitious. Então, assim, vou deixar o link aqui. E o que te chamar mais atenção, que você quiser saber mais sobre, ou se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários, por favor. Eu amo responder vocês. E isso também vai ser importante para eu saber quais serão os próximos vídeos que eu vou trazer, tá bom? Se você pensar, gostaria de ouvir mais sobre isso, você também vai me mandar aqui. Ou então, gostaria de ouvir a Carol falando sobre tal assunto. Vai me mandar aqui que isso vai deixar anotado para eu saber o que trazer também. Tá com alguma dúvida? Não existe dúvida boba, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, eu quero que os comentários sejam, assim, um lugar muito nutritivo, onde vocês possam inspirar umas nas outras e eu também consiga ajudar vocês nos comentários. Agora vamos pro que interessa, né? Primeira coisa de tudo, esse é um método da Ambitious, mas também é um método que eu uso para guiar as minhas clientes, guiar as minhas alunas a estruturarem os seus negócios. Então, se você for ver aqui, são 3 círculos com um pilar cada um e tem um quadrado maior aqui que engloba tudo isso. Então, o primeiro pilar é a essência. E dentro da essência tem o autoconhecimento, o human design e o caminho único. A gente já vai falar detalhadamente sobre isso no próximo framework. Depois, a gente tem o identidade. E aqui a gente fala sobre identidade condicionada, identidade ambiciosa, as suas versões. Eu vou explicar sobre isso aqui, mas isso aqui foi uma coisa que me deu assim... Eu sou um pouco workaholic, sabe? E por prazer, porque eu amo fazer isso aqui. Mas... entender a importância de cada uma das minhas versões foi importante para eu me desintoxicar cada vez mais sobre, sabe? E dar atenção também às outras áreas da vida. Os seus hábitos, expanders e talentos, também vamos falar sobre isso. A sua luz, sombra e crenças limitantes. Aqui no seu negócio, de uma forma bem sintetizada, tá? Então, o modelo de negócio, posicionamento / branding. É branding, só que eu uso posicionamento porque é a linguagem que meu público geralmente entende. E a estratégia de comunicação, que aqui, inclusive, eu vou falar para vocês qual que foi, assim, o meu maior ponto de dor aqui na Ambitious e que atrasou, que eu acredito que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, mas que atrasou as coisas de acontecerem, a mensagem chegar nas pessoas como eu gostaria que chegasse. Em volta de tudo isso, para que tudo isso aqui
aconteça o planejamento intencional e estratégico. Então, o planejamento cíclico. Então, planejar de acordo com o seu ciclo interno e o ciclo externo. Ambos sou. O planejamento essencialista. Então, que é um planejamento assim um pouco mais masculino, mas tendo um olhar de focar onde realmente importa. Os objetivos e metas. Amo, meu xodó. Movimentos astrológicos e planejamento possível. O ponto é, nós vamos falar sobre esses 3 pilares aqui hoje, tá? Mais pra frente a gente fala um pouco sobre esses pilares aqui do planejamento intencional e estratégico. Aqui eu quero mostrar para vocês como que isso funciona em cada um dos produtos da marca. Já olha com a perspectiva de como que eu posso adaptar isso para o meu negócio, tá bom? E claro, se você desejar fazer parte da comunidade, entrar em algum produto da Ambitious, você já está sabendo que como que funcionam as coisas. Mas o principal objetivo desse primeiro vídeo é você entender como que eu consegui estruturar isso e pensar como que você pode aplicar isso aí, ok? Então, identidade ambiciosa, a maior parte é identidade, só que você tá vendo que aqui em todos os outros produtos tem um pouquinho de cada um. E eu falo que a identidade, primeiro ponto, é a chave. A gente vai falar um pouco sobre como eu vejo essa parte da identidade ali na frente, mas se você não conseguir criar, se ver e sustentar uma identidade, uma versão sua que faz com que o seu negócio funcione, que a sua essência esteja em evidência, para que você consiga fazer um planejamento, não tem como. Se você não se vê como uma pessoa digna de viver o sonho que você quer viver, a ambição que você quer viver, fica um pouquinho complicado. Por isso que identidade ambiciosa, que é esse produto, ele é o produto obrigatório para todos os outros. Tá? Eu não vendo o arquitetura, a comunidade da essência, que no momento que eu tô gravando esse vídeo ele tá fechado, o arquitetura da ambição ou o plano EOSTRE, sem o identidade ambiciosa, porque ele é essencial, de verdade. Aí aqui também tem um pouquinho sobre a promessa do produto, a comunidade do Essência, então 35% é Essência e 51% é negócio. Um ponto importante aqui, lá no Essência, os módulos eles são divididos em subcategorias. A arquitetura da ambição, que é a minha consultoria aplicada. Então, tem a maior parte negócio, mas a gente também fala sobre essência. A gente também fala muito sobre planejamento, que eu crio o planejamento da ambição. E o plano de EOSTRE, que aí é a maior parte do plano de EOSTRE, que eu acho que esse nome, inclusive, vai mudar. Eu adoro, porque EOSTRE é a deusa que está associada com a Páscoa. Então, fala muito sobre renascimento. Então, eu gosto muito de pensar que a cada novo ciclo é como se a gente tivesse renascer, né? Como se a gente estivesse pegando um aprendizado do ciclo passado, mas iniciando um novo. Mas a maior parte dele é sobre planejamento, mas obviamente tem um pouco de cada um. E aqui também, uma coisa que é muito interessante a gente falar sobre, é que eu vejo as minhas clientes, a maior parte delas trabalham com autoconhecimento, fica sofrendo, várias ferramentas diferentes, e aí fica sofrendo na hora de se posicionar. Gente, ferramenta é um complemento, é uma informação que é importante você ter isso mapeado por 2 motivos. Primeiro, para o seu cliente saber quais que são as ferramentas que você usa, porque sim, pode ser que um cliente te busque por uma ferramenta específica, para você delegar na hora que você for delegar qualquer coisa no seu negócio. É importante você ter isso mapeado, porque essa estrutura aqui, ela não é importante só para você ou só para o seu cliente, mas também pensando enquanto sua empresa for crescer e você for delegar, desde coisas mais simples como uma pessoa para te ajudar no atendimento e tudo mais. É importante que isso aqui tenha mapeado para que você consiga passar para a pessoa e a pessoa cumprir o cargo dela de acordo com essas informações. Então, categorize isso, coloque isso de uma forma mais lapidada, vamos dizer assim, para que você consiga entender e te dar um alívio, porque também, vamos supor, você fez um estudo de, sei lá, 50 mesas radiônicas. E aí, na hora que você vai colocar todas as mesas radiônicas, será que convém mesmo? Sabe, como que você pode sintetizar? Porque muita informação dá essa sensação de ansiedade na gente. Então, o máximo que você conseguir ir aglomerando para que você consiga explicar isso de uma forma melhor para as pessoas e para o seu cérebro também. Então, aqui eu coloquei a gestão estratégica de negócios, que inclusive eu sou formada em administração e tenho MBA em gestão estratégica de negócios, inteligência comportamental e energética. Amo Soul. Se você já me acompanha lá no Instagram, sabe que eu sou louca, alucinada com casamento às cegas.
por isso, por ver o comportamento humano. Eu amo ver as pessoas, como que as pessoas agem, como que as pessoas se comportam. E também sou uma bruxinha, então amo também ter esse olhar energético das coisas, mas de uma forma um pouco pragmática. Human Design e astrologia. Astrologia eu uso mais como uma pincelada, assim, sabe? O meu foco mesmo é no Human Design. O Notion, meu xodó, e tarô e oráculos. Agora, entrando aqui no framework grandão, primeiro de tudo, se você já conhece sobre o desenho humano, esse aqui é o meu gráfico, tá? E eu vou usar ele aqui em alguns momentos para compartilhar para vocês do porquê que eu tomei algumas decisões na hora de estruturar aqui. Em essência, o primeiro passo que a gente vai fazer para ganhar essa clareza de tão quanto o seu negócio importa, não só para você. E aqui eu já quero falar um ponto que está muito relacionado com o posicionamento da Ambitious. Ocupar o seu lugar no mundo, quer dizer, na verdade, o nome Ambitious é ambição e a logo, que geralmente eu uso no Instagram e aqui também no YouTube, é Us. Então é como se fosse ambição, autorrealização, autoconquista, realizar suas coisas, realizar os seus sonhos. E o Us, pensando que quando você tá vivendo a sua satisfação e tá transbordando nesse intuito, transformar a vida das pessoas, então dá pra ambição e contribuição andarem juntas. Até rimou. Andarem juntas, sabe? Inclusive, esse é o melhor dos mundos. É você transbordar o que você de melhor tem e ser bem recompensada por isso. E ser bem recompensada como consequência de você estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, assim, entenda tão quanto você pode investigar e acessar a sua essência, até mesmo porque no Caminho Único a gente vai ver sobre isso, mas investigue em você com esse olhar, sabe? O que eu tenho de melhor em mim que vai fazer impacto positivo no mundo. Então, fazer a autoinvestigação, então fazer essa extração da essência, mapear a sua jornada, entender quais são os marcos mais importantes da sua jornada, olhar quais que são as suas sombras, o porquê dessas sombras, quando é que essas sombras aparecem, o que é mais importante você reajustar, ressignificar, porque de fato essa sombra pode estar te atrapalhando a chegar onde você deseja, mas com muita autocompaixão. Quais que são os seus valores, o que para você é inegociável? Isso aqui é muito importante, até mesmo para você criar os valores da sua marca, mas também para você entender como que você vai se posicionar, qual que vai ser o negócio que você vai criar. Por exemplo, para mim, falou que é inegociável não ter processo longo com consultorada, porque isso eu já entendi que não me faz bem e a gente vai falar um pouco sobre isso lá para baixo. Motivações, o que te motiva, o que te faz levantar da cama todos os dias, por que que você quer que seu negócio dê certo, o porquê que você quer criar o seu negócio no formato que você quer criar, quais que são as pessoas, as situações, as conquistas que você vai ter, quais que são os seus motivos para agir. Por exemplo, um motivo para agir de eu estar vindo para o YouTube é porque eu amo entregar isso aqui. Entregar isso no Instagram é um pouco mais complicado, porque lá a gente não tem tanto tempo aqui, é mais bem visto e mais bem aceito conteúdos mais longos, conteúdos mais densos, as pessoas prestam mais atenção. Lá no Instagram não tanto. Então, qual que é a sua ambição? Ambição, eu vejo que é o nosso recorte da vida perfeita. Mas como que a cada dia a gente tá vivendo um pouquinho dessa vida perfeita, sabe? E ter essa noção nos pequenos detalhes. Então vamos supor, a sua vida perfeita, você vai viajar com seu marido pro exterior. Tá, talvez viajar com seu marido pro exterior não seja possível, mas viajar para uma cidade perto da sua cidade e ir para um hotel já é mais viável, concorda comigo? Concorda com um pedacinho do que desse recorte geral da sua vida perfeita? Aqui eu até coloquei que é a união do seu sucesso mais caminho único. Caminho único a gente vai colocar ali. Mas sucesso é o que é sucesso para você? Qual que é o seu sucesso? Às vezes seu sucesso é morar numa cidade pequena, onde não tem muita coisa, mas que você vai ter uma paz assim imensa, que você tá perto da sua mãe, do seu pai, alguma coisa nesse sentido. E quais que são os seus talentos? Então, quais que são as habilidades que você desenvolveu? Quais que são os conhecimentos que você somou ao longo da sua jornada? Os seus talentos de acordo com o desenho humano. Esses talentos eu gosto muito de direcionar para os canais, mas também gosto muito de olhar os centros, entre outras informações do desenho humano. No desenho humano eu gosto de separar por 5 camadas. Existem outras, para quem já é da área e já conhece o desenho humano, sabe que o desenho humano é assim.
uma infinidade de assuntos que a gente pode adentrar, mas aqui basicamente eu gosto de olhar para a tríade, que é basicamente a autoridade, o tipo energético e o perfil. Tanto que o Haururu, ele fala que se a gente estiver vivendo alinhado com essas três informações, todo o resto se manifesta de forma livre. Mas eu gosto de entender e entender os outros pontos, inclusive por isso que eu amo desenho humano, que ele trouxe uma validação de coisas que eu não conseguia enxergar em mim. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo desenho humano, porque ele conseguiu tangibilizar o que eu sentia que eu tinha, mas que eu tinha tantas camadas de crenças que eu não conseguia validar. Depois, os 9 centros, então, qual que é a força, quais que são os pontos de atenção que a gente precisa ter, se eles estão definidos e como que a gente pode atrair as pessoas, e se eles estão abertos, como que a gente pode gerar identificação com o outro, de talvez uma dor que a gente possa sentir. Quando eu trouxe, fica de dica aí pra vocês. Quando eu trouxe o Identidade Ambiciosa, ele nasceu uma dor minha, que aqui no meu desenho tá bem explícito. Se você for ver, todos os centros estão coloridinhos. Só esses 2 centros que não. Quando a gente fala sobre identidade, o centro que está relacionado com a identidade e direção é o centro G. Então, assim, eu percebi que o que me impedia de sustentar, e também percebi em alguns estudos que eu fazia de qual que era a melhor solução, vamos dizer assim, para conseguir conquistar os objetivos, para conseguir sustentar os projetos, planos e etc., era ter uma identidade forte. E foi por isso que eu criei o Identidade Ambiciosa, e também percebi que essa era uma dor muito grande da minha audiência, porque assim, por mais que elas conseguiam ver toda a potência delas, elas não conseguiam perceber e sustentar as suas decisões, porque a identidade não estava alinhada com os objetivos. E isso vem muito da minha dor. E quanto mais eu entendi a pessoa que eu estava me tornando, a gente pode inclusive falar sobre isso em um próximo vídeo de uma forma um pouco mais detalhada, mas eu conseguia sustentar, mais eu conseguia até me permitir sonhar, sabe? E é isso que eu desejo com a Identidade Ambiciosa, que ele te traga essa base para que você consiga criar os seus objetivos. Mas a transformação chave, o central do que eu entrego aqui na Ambition está muito relacionado com essas informações aqui, que é onde está o canal, meu xodó, que é o 2343, que está na minha cruz de encarnação. E aqui também eu não vou me delongar muito sobre circuitos e canais, porque são algumas coisas um pouco complexas da gente explicar. Mas a 4ª camada, portais, planetas e casas astrológicas, e por fim, a cruz de encarnação. Agora, o caminho único. O caminho único, eu preciso dar os créditos. Vou até mencionar ele aqui embaixo, que é o Léo Oliveira. Eu vi ele falando primeiro sobre isso do caminho único há uns 2 anos atrás. E menina, eu peguei isso aí, que eu acho que é uma das coisas que eu mais sustentei no método da Ambitious, é isso. E todo lugar, em todo produto meu tem isso aqui, porque eu acho isso aqui essencial. Tá muito relacionado com o Ikigai, só que de uma forma um pouco mais simplificada. Não sei se você conhece o Ikigai, mas é meio que sobre o seu propósito do que você deseja fazer. Não relacionado com o seu propósito de vida, tá? Porque propósito de vida é um pouco além. Um pouco não, bastante além. Não tá só relacionado com o seu negócio, com o seu trabalho. O caminho único é basicamente a síntese de quais são as suas maiores habilidades que capacita você a agir em direção às suas inspirações e na resolução dos problemas identificados. Então, inspiração é o motor que te mantém apaixonada e com entusiasmo ao longo da jornada. Isso aqui também está muito relacionado com a sua motivação. Então, o que te inspira no mundo? Por exemplo, eu amo estudar, eu amo ver como as pessoas entregam as coisas de uma forma muito única, sabe? Como que as pessoas sintetizam o conhecimento a partir das suas percepções de outros conteúdos que ela vai somando e vai juntando naquele conhecimento ali, que se torna único, que só aquela pessoa pode entregar. Então, é uma coisa que eu amo. Eu amo ver pessoas conquistando, principalmente mulheres, conquistando os seus sonhos, os seus objetivos. E o problema, então, é reconhecer um desafio, ou vários desafios, ou uma necessidade que é significativa para você. Você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso resolver isso. Que, no meu caso, por exemplo, está muito relacionado com a minha jornada. Eu amo entregar isso aqui. Só que, durante muito tempo, foi muito difícil eu conseguir enxergar que eu era capaz de entregar isso aqui.
Então, a Ambitious é muito sobre isso. É muito sobre transbordar os seus talentos, é sobre colocar a sua potência no mundo. Mais uma vez, ser recompensada por isso e ainda contribuir para o todo de uma forma geral. E aí depois você vai e faz uma síntese, que isso vai ser como se fosse a sua missão de negócio. Então, em essência, são esses pontos aqui. Em identidade, primeiro de tudo, eu gosto de separar identidade condicionada e identidade ambiciosa. Aqui em Identidade Condicionada, um livro que eu me baseei muito para construir isso aqui é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, o do Joe Dispenza, muito bom. Aqui basicamente é você entender quem que é essa pessoa que você quer desconstruir. Eu dou um nome para minha identidade condicionada de Magda. Magda era uma personagem do Sai de Baixo. Nossa, isso foi que ano, gente? Olha eu aqui já entregando a minha idade. Em minha defesa, eu era muito nova quando me apelidaram disso. A minha família, ela tinha um apelido bem carinhoso, assim, pra me chamar, porque, assim, eu tenho um vocabulário próprio e o meu pensamento, ele é muito rápido. Então, às vezes, eu como algumas palavras. E a minha família me deu esse apelido. Durante muito tempo, eu me mantive nesse lugar de engraçadinha, de que é burra, bem entre aspas, tá? Não foi essa a intenção da minha família. Criou uma percepção sobre mim que não foi muito legal ao longo do tempo. Sempre que eu me vejo nesse lugar de nossa, Carol, você tá sendo menos do que você é capaz de ser e de quem você de fato é. Então, assim, Magda, um beijo, pode ir. Quais que são esses pensamentos que, no caso, a Magda tem? Quais são as emoções que prevalecem? Quais que são as ações ou a falta de ação que essa versão condicionada sua faz ou deixa de fazer? Quais os resultados desalinhados que ela tá tendo? Então, às vezes, a gente olha pra nossa realidade e fala assim, meu Deus do céu, tá tudo uma bagunça. Tá tudo péssimo. E é a minha realidade, pronto, acabou. Mas será mesmo? Será que se você se tornar a sua melhor versão, você não vai ter resultados diferentes? Essa é a ideia. E é por isso que eu faço questão. A identidade ambiciosa ser o pilar. Porque a partir do momento que você muda isso aqui, tudo muda. Assim, falo isso assim com a maior certeza do mundo. E não é só coisa de tilelê. Tem muito conhecimento científico que valida isso aqui. E quais são as pessoas que nutrem essa versão? E aqui, vamos nos colocar num lugar de eu que tô dando peso para essa pessoa. Eu que tô permitindo o que essa pessoa fala sobre mim me abater. E na hora que isso vem, peraí, isso aqui diz sobre mim ou diz sobre o outro? Eu vou aceitar mesmo que o que essa pessoa trouxe me machuque? Não é sobre excluir todo mundo da sua vida, mas entender e desconstruir em você o que dá espaço para o que essa pessoa fala sobre você. E isso é tão importante, gente, que isso impede tanto da gente colocar a nossa mensagem no mundo. Então, tenha consciência sobre isso. Tenha consciência sobre o que as pessoas estão falando, que é um convite, igual eu falei lá nos combinados, que é um convite para você desconstruir em você. E assumir esse lugar de ter a direção na sua vida, de ser a pessoa que vai conduzir para onde você vai e tirar esse poder da outra pessoa. E quando eu digo tirar o poder dessa outra pessoa, não é sobre brigar, não é sobre xingar, não é nada sobre isso. É sobre se fortalecer. Aqui na identidade ambiciosa é a sua melhor versão. Então, qual que é esse aglomerado da sua identidade ambiciosa? Quais que são os compromissos? Mais uma vez, quais que são os pensamentos, as emoções, as ações, os resultados e as pessoas que essa versão tem? Quando a gente vem aqui nas suas versões, vamos lá. Esse vou até ajeitar, porque eu acho esse assunto muito importante. Eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu não gosto muito daquela visão de alter ego. Eu não acho que é esse o caminho. O caminho é, eu estou me tornando isso, sabe? Você não tá fingindo ser ninguém. Você tá se tornando essa pessoa. Você sabe que você tem o potencial de desenvolver aquela característica. Então, por exemplo, o desenho humano é maravilhoso pra isso. Porque se lá no seu desenho humano tá te falando que você tem aquela luz, putz, você vai usar aquilo ali a seu favor. Se você sabe que você tem o potencial de desenvolver essa característica e você descobriu isso, seja através do desenho humano, seja através de alguma outra ferramenta seja através de você sentir, você ver uma pessoa sendo daquela forma e você sentir genuinamente o desejo de ter aquela característica, você vai pegar aquela característica, você vai pensar como que você vai lapidando ela. Nessa parte das suas versões, pensa comigo.
Se você for em uma festa country, você vai se vestir de um jeito, certo? Se você for trabalhar, você vai se vestir de outro jeito. Se você for em um casamento, você vai se vestir de outro jeito. Essa é a ideia das sugestões. Agora vamos trazer assim pro dia a dia. Se você for treinar, você vai se vestir de um jeito. Se você for trabalhar, você vai se vestir de um outro jeito. Mas se você for pro grupo do livro, você vai de outro jeito. Essa é a ideia. É você, a sua identidade ambiciosa, só que você vai se adaptar a essas versões. E por que fazer essa separação é importante, principalmente para uma workaholic como eu? É entender que a versão que treina, ela é importante para a versão que trabalha, que é importante para a versão que daqui a um tempo será mãe de novo, para a versão que daqui a pouco vai precisar estudar. Então, entender que essas fases, essas versões suas são necessárias para os seus objetivos. Me fala se aqui nos comentários se fez sentido isso, porque assim, gente, foi assim, já tem 3 anos que eu me divido dessa forma. E para mim faz muito sentido entender que eu preciso nutrir cada uma dessas versões. Geralmente as pessoas dividem isso aqui em áreas da vida. Só que entender que eu preciso me moldar em cada uma dessas versões facilitou minha vida. Meus alunos gostam bastante. E depois a gente vem aqui sobre hábitos, expanders e talentos. Então, hábito é aquilo que você repete. E aí eu gosto de categorizar para a gente saber quais que são os hábitos que a gente vai fazer diariamente ou de tempos em tempos para chegar em um determinado objetivo. Expanders, até coloquei minha fotinha aqui. São as pessoas que te mostram que o que você deseja viver é possível e você vai usar essas pessoas como um norte. Talentos, então, quais que são os seus dons? A luz, sombras e crenças limitantes. Então, as luzes, quais que são as suas... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Quais que são as suas qualidades? As sombras, quais que são os seus traços? A diferença, né, de sombra e de crença. Sombra é quais que são os seus traços que você deseja reajustar. E as crenças são aquelas verdades. Então, existem tanto as crenças que são expansoras, né, que é interessante você nutrir e que vai te colocar alinhada com onde você deseja chegar. Mas também tem as crenças limitantes, que são essas barreiras que te impedem de você chegar onde você deseja. E agora, quando a gente entra aqui em negócios, a gente vai falar sobre, primeiro de tudo, modelo de negócio. Depois a gente vai falar sobre branding. E depois a gente vai falar sobre estratégia de comunicação. Modelo de negócio, eu acho que as pessoas não dão tanta importância para isso aqui, mas isso aqui, gente, tão essencial e vai te trazer uma clareza macro de todo o seu negócio, até mesmo para você, mais uma vez, explicar para as pessoas sobre o seu negócio, para caso você queira ter investidor, você mostra isso aqui para ele. Então, aqui você vai ver que vai ter uns printzinhos. Esses prints aqui são do Notion. Esses Notions depende da entrega, mas esses Notions aqui do Identidade Ambiciosa, inclusive tem uma aula que eu mostro o Notion da Identidade Ambiciosa preenchido para as alunas usarem como base. E esses são os prints que estão lá. Então, aqui dos hábitos, das versões. Eu sou apaixonada com meus produtos, então sempre que eu falo deles é porque eu gosto muito deles. Eu coloquei muito amor ali. E é realmente o que eu gostaria de ter recebido. É o meu transbordo maior, assim. O modelo de negócio, ele é aqui falando, usando muito a minha graduação e uma pós-graduação. Não é só importante para o seu negócio em si, mas para você trazer uma responsabilidade. Eu estou construindo um negócio. Aqui, tá aqui. Eu sou uma empresária, eu sou uma empreendedora. Porque muitas das vezes é difícil, né? Eu vi isso, eu não lembro aonde, mas eu vi uma pessoa falando uma vez que as coisas no negócio dela começaram a andar o dia que ela parou de se ver como prestadora de serviço e começou a se ver como negócio. Uma pessoa que tem uma estrutura, uma pessoa que quer causar impacto realmente positivo no mundo. Agora, uma pessoa que ela é só freelancer, ela tá ali só criando pra fazer dinheiro. E tá tudo bem, se for o seu caso. Mas se você tá querendo causar impacto real, faz isso aqui, faz, me escuta. E é simples, vocês vão ver. Primeiro, não falei, né? Ai, tá vendo? Eu vou embolando os assuntos, que eu fico muito empolgada. Entro em estado de flow. Primeiro, o como.
o que e o para quem, e aqui embaixo o quanto, tá? São essas macro etapas. Aqui em como, primeiro a gente fala sobre as parcerias. E disclaimer também aqui importante, que dependendo de onde que você for ver sobre isso aqui, vai ter pessoas que vão falar sobre, por exemplo, atividades. Tem gente que fala que atividade seria produtos. Eu não vejo desse olhar, mas enfim, adapte aí como fizer sentido para você. Nada aqui é regra absoluta, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu tô aqui mostrando a minha perspectiva, você pega o que faz sentido, o que não faz, você adapta para sua realidade. Parcerias. Liste as pessoas que são importantes para o seu negócio. Então, parceiros, collabs, freelancers. Então, aqui, por exemplo, eu até coloquei patrocínio que eu gostaria de ter, por exemplo, do Notion. Quem sabe? Futuro próximo vem aí. Então, anota quais que são as parcerias. Por que essas parcerias são importantes? Quais que seriam as características dessas parcerias? Então, pensando assim, vamos supor que você é terapeuta. Talvez para você seja interessante você fazer parcerias para você fazer evento. Talvez seja interessante você fazer parcerias para você construir um lugar físico, por exemplo. Então, pensar em quais que seriam essas características dessas pessoas. O que é essencial que essa pessoa valorize para estar alinhado com o seu negócio. É importante que você se una com pessoas que vão somar no seu negócio. Quando a gente vem falar sobre as atividades, eu gosto de pensar nas atividades, nas rotinas e também nos processos. Os recursos, qual que é o time e qual que é o conhecimento que você tem. Depois a gente vem aqui para o quê? Então, a proposta de valor. Eu gosto de pensar nessa proposta de valor de duas formas. Primeiro, o que o seu negócio é único em fazer? E aí você pode olhar lá no caminho único. Lembrando, ainda tem a parte de brand, onde a gente vai detalhar a parte de missão, visão e valores. Aqui eu coloquei o que da Ambitious e coloquei como que a gente faz isso. Deixa eu dar um aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. E o meu foco, gente, é a comunidade da essência. Tudo que eu faço hoje é muito importante a gente ter esse direcionamento, mesmo que ao longo da jornada a gente perceba que isso vai mudar, mas o meu foco é a comunidade da essência. Tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô somando nas outras áreas do negócio é para que, na hora que eu for atualizar, esteja direcionada. Eu sempre tô pensando em como que eu vou criar esse ambiente, porque uma das coisas que eu sinto mais falta nesse novo mundo, né, que a gente tá vivendo de infoprodutos, são pessoas que têm a mesma forma de ver o mundo. Acho que essa também é uma dor muito grande das minhas alunas. Eu me trazer mais esse espaço para que a gente se sinta segura, para colocar a nossa voz no mundo, para compartilhar as nossas dores, os nossos desejos. E aqui também as promessas dos produtos. Aqui a gente vem sobre a essência aplicada. E eu falei que ter processo longo para mim não fazia sentido, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, para quem estuda sobre astrologia, já conhece sobre astrologia, eu uso essa tríade aqui como a base do modelo de negócio. Então a casa 2, a casa 6 e a casa 10. E todos esses três eu tenho signo de fogo. Então assim, eu preciso de agilidade, sabe? Eu preciso fazer as coisas acontecerem. E aqui o propósito do negócio também, que está muito relacionado com a minha essência, com a minha cruz de encarnação, por eu ser geradora emocional e tudo mais. Depois a gente vem aqui para as relações com o cliente, então quais que são o tipo de relacionamento que você vai nutrir com seus clientes. Então aqui uma coisa que é essencial para mim é honrar quem chega primeiro. Então todas as pessoas que compram os produtos antes, elas sempre terão ofertas especiais, até mesmo porque eu gosto muito de lançar o produto não tão lapidado e ir lapidando ele aos poucos ao longo da jornada. Então eu sempre honro essa pessoa que está lá comigo desde o início. Atendimento encantador, comunidade, como fazer essa fidelização e tudo mais. Os canais, então canais de vendas e canais de distribuição. Aqui em segmento de cliente não vou adentrar muito nisso, mas eu gosto de separar as personas por ter mais de uma persona, porque na minha cabeça funciona melhor e minhas alunas também adoram pensar assim. E as dores, os desejos, estágios de vida, medo e objeção. E aqui também sempre relacionar. No final das contas, gente, sempre vai ser isso aqui. Sempre leva em consideração isso aqui. Mas é interessante a gente pensar, porque, por exemplo, eu falei que não ia adentrar e tô adentrando, né? A pessoa que ela é uma empresária, que ela já tem negócio estruturado, ela não vai querer entrar na comunidade. Uma pessoa que fatura 1 milhão por lançamento, por exemplo, na comunidade do Essência, não é a melhor escolha. Então, fazer essa separação ajuda a cabeça da gente a pensar melhor se algo se aquele produto, se aquele conteúdo é para aquela pessoa ou não.
Alguns desses nomes aqui, inclusive, são nomes reais, para que eu consiga pensar nessa pessoa na hora que eu estiver criando. Sugiro muito que vocês façam isso, facilita muito a gente a pensar. O quanto é os custos. Deixa eu mostrar aqui para vocês os custos que eu tenho, geralmente. Então, a MemberKit, Panda TV, Notion, Dazi, Tela TV, que é onde eu tô fazendo essa gravação. E a fonte de receita, que são os produtos e as ofertas. Quando a gente vem aqui em posicionamento, gosto de separar primeiro sobre a tríade, missão, visão e valores. O posicionamento, olha aqui, tá vendo que tá com uma cor diferente? Que tá muito relacionado com a essência. Então, o posicionamento eu olho muito pro desenho humano, para eu entender qual que vai ser o posicionamento que eu vou colocar. A identidade de marca, leva em consideração o que a gente falou lá sobre a sua identidade pessoal. Então, trazer aqui, então, eu até coloquei, ó, as crenças, as associações pela qual a marca é reconhecida. Esse aqui, inclusive, vai ser uma atualização. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas vai ser uma atualização que eu vou trazer pro Identidade Ambiciosa. Vou focar muito nisso aqui. Personalidade. Então, quais que são a personalidade sensorial da marca, sonora, o cheiro, aromática. É a parte mais sensorial da marca. Então, a gente tem a identidade verbal, a gente tem a identidade visual, a gente tem o brand persona. Então, se a sua marca fosse uma pessoa, por mais que boa parte de vocês trabalham com marca pessoal, mas entender como que vai lapidar isso para que as pessoas consigam visualizar dessa forma. E o movimento. Eu amo falar sobre movimento. Ambitious por si só é um movimento que eu até coloquei, ó, como que tá no meu Notion pessoal e que as alunas do Essência também tem um bem similar a esse aqui. Quando eu for fazer a atualização vai estar exatamente assim, do que tem em cada um dos pontos. E quando a gente vem aqui na estratégia de comunicação, pra gente fechar esse vídeo, e estratégia de comunicação sempre foi o meu maior gargalo, e eu percebo que esse é o gargalo, assim, muito grande de boa parte da minha audiência. Será que criar conteúdo é tão difícil assim mesmo? Ou será que virou uma verdade absoluta e a gente levou isso como uma verdade? Tipo, falar que ganhar dinheiro é muito difícil? Isso é uma crença que a gente vai desconstruindo? Eu tenho essa sensação sobre criação de conteúdo. Eu sei que tem toda essa questão de medo de julgamento e tudo mais, mas eu acho que foi uma coisa mais impregnada, assim. Acho que dá pra ser mais fluido. Tanto que entrei aqui no flow e tem sido, assim, muito gostoso criar esse vídeo aqui. Estratégia de comunicação, eu sempre tentei moldar a minha comunicação para o que as pessoas que eu admiro falam que deveria ser feito. Por isso que eu demorei tanto para vir pro YouTube, sendo que é o formato de conteúdo que eu mais amo criar. E que eu sei que cada vez ficará ainda melhor esse formato. É entender e ter esse olhar muito estratégico de o que faz sentido eu pegar dessa pessoa e o que não, sabe? O que faz sentido eu aproveitar e o que não. O quanto que a minha comunicação é magnética. Qual que é o melhor formato de criar conteúdo? Essa foi uma análise que eu fiz muito importante. E aqui, abrindo, que eu quero que você preste atenção. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 22/10 de 2025. E a gente teve um eclipse solar em Virgem. E no meu mapa, esse eclipse ele aconteceu na casa 3. Na casa 3, eu tenho o meu Quiron. Então, assim, eu percebo que depois desse eclipse, quer dizer, já tem um tempo que eu tenho percebido assim, eu quero melhorar a minha comunicação. Comunicação tem sido o gargalo da Ambitious. Eu não tô entregando a mensagem, eu não tô gerando valor que as pessoas merecem, que eu quero gerar, que eu quero entregar para as pessoas. Então, por isso que eu tô fazendo no YouTube. Sugiro, observa o que os movimentos astrológicos estão te convidando a alterar, a ajustar na sua jornada. O que você pode trazer, qual que é o melhor formato de conteúdo que você pode trazer. E tira esse preconceito de que você não é boa criando conteúdo. Porque para criar conteúdo, acho que a única coisa que a gente precisa, de fato, antes de qualquer coisa, é ter o desejo de ajudar a outra pessoa. E ter o desejo de usar o que melhor a gente tem para entregar em prol do outro. De forma generosa, de fato. Entregar valor, de fato. Então, como que você pode fazer isso? Observando seus clientes. Mais uma vez eu vou falar aqui que boa parte dos meus clientes são terapeutas, então trazer essa percepção de que você é terapeuta, você já sabe identificar quais que são as dores e os desejos, mas como que você pode transformar isso em conteúdo que faz sentido para você? Estuda sim sobre como criar conteúdo
Mas não se limite. E aos poucos, tenha um olhar muito crítico e muito amoroso de que quanto mais você faz, eu tenho certeza que esse vídeo aqui eu vou olhar daqui um tempo e falar assim: ô, gente, coitada, por que tava tão ruinzinho? Daqui a pouco vai ficar melhor e tá tudo bem. A gente também tem esse medo de ser vista começando a troco de quê? Isso aqui, entregar isso aqui para as pessoas vale muito mais a pena do que. Fico até emocionada. Do que qualquer. Pensei que eu não ia ficar emocionada. Entregar isso aqui vale muito mais a pena do que qualquer medo de ser visto errando. Qualquer. Porque eu sei que o tanto que isso aqui me fez bem. Eu sei o tanto que isso aqui faz bem para minhas clientes. E eu quero que mais e mais e mais pessoas recebam isso aqui. Então, eu vou usar a minha melhor forma de entregar conteúdo para que esse conteúdo chegue nas pessoas certas. E espero que você também faça isso. E espero que isso aqui também te motive a fazer isso. Viu? Vamos lá. Então, já entendeu qual que é o seu transbordo. Então, você vai entender quais canais você vai usar. E quais serão as estratégias de canais. Aqui no YouTube é de uma forma. E se você for usar mais de um canal, né? Às vezes você opta por criar só no Instagram, por exemplo. E aí lá no Instagram, no Story, você faz de um jeito. No feed, você faz de outro. Entender, sabe? Igual, por exemplo, o canal do Instagram, eu tô usando só de transbordo. E eu amo ser estratégica. Amo. Vocês vão ver que em vários momentos aqui eu vou fazer uma costura. Esse primeiro vídeo, ele é muito importante para ser o primeiro vídeo de ter aqui no canal. E também para todos os outros que virão depois. Essa aqui é a base. E aí, sempre que alguém tiver alguma dúvida, assiste aquele vídeo ali, porque ele vai ser importante para você entender todo o restante. Mas lá nesse canal, no Instagram, eu só vem a mensagem, falo, e porque eu acredito que tinha que chegar em alguém naquele momento. Então, os objetivos de conteúdo, então, ser educar, ser inspirar, ser engajar, converter, entreter, isso também depende muito do seu posicionamento, depende muito da forma que você se comunica. As linhas editoriais, que são os temas. As editorias, que são como se fossem os programas de TV. Por exemplo, aqui no YouTube eu penso em trazer 2 formatos. Esse formato mais estruturado e um formato mais motivacional. Vamos ver como que vai ser. Lá no Instagram agora, por exemplo, eu tô usando 3 formatos. Então vai ser um formato de framework, um formato de só ter uma mensagem ali, só um texto, que eu quero facilitar minha vida no Instagram. Só ter a mensagem ali de uma imagem e um texto inspiracional. E ter um carrossel de elevação, em alguns momentos. Elevação que eu vejo é tipo assim, você trazer ali uma narrativa onde você vai gerando valor para a pessoa ela consegue ter ali uma transformação naquele conteúdo, mas se ela quiser ir além, ela tem a possibilidade de entrar no produto. E aí o calendário editorial, como que você vai fazer essa distribuição de conteúdo, e aqui como que a sua comunicação é magnética. Eu gosto muito de olhar para o centro da garganta, os portais ativos no centro da garganta, o Mercúrio e qual o signo e portal que ele está. E aí aqui eu coloquei as informações, aqui um pouco sobre como a minha comunicação é mais magnética, tá? Aqui não tem uma síntese, mas na arquitetura da missão eu entrego uma síntese linda, unindo essas informações aqui. Lá na Essência também eu ensino como que as minhas alunas vão fazer essa comunicação magnética. Aqui o calendário editorial, que eu até falei aqui com vocês, ó. Isso aqui vai vir tudo atualizado na Essência, viu? Não sei quando é que você tá assistindo, mas vai vir tudo lá. Minhas alunas maravilhosas, meus xodós. Então, aqui na segunda, no feed, como que vai ser? Então, na semana 1, como é que vai ser? Semana 2, que eu também sou um pouco perfeccionista com ter as coisas certinhas. Já que eu tô querendo facilitar a minha vida, e já que eu tô querendo honrar esse perfeccionismo de deixar as informações certinhas lá, vou seguir. Vamos ver até quando que a gente vai conseguir manter isso aqui e se vai fazer sentido de fato. Então, aqui nos stories, Substack. Inclusive, Substack, eu sugiro muito que você me acompanhe por lá, porque eu tô planejando trazer, tipo, uma síntese desses vídeos lá no Substack. Então, mulher, se você assistiu até aqui, se você sentir, e vou amar entender com as suas palavras o que no vídeo te tocou mais. Mas, se você optar por fazer isso de uma forma um pouco mais íntima, porque você tem vergonha de expor alguma vulnerabilidade sua aqui, tá tudo bem. Pode me mandar um direct. Só que, se você colocando aqui nos comentários, você ajuda outras mulheres a também se inspirarem. Além de ajudar
o vídeo também a ser entregue para mais pessoas. Mas eu tô mais preocupada realmente com isso aqui ser um arsenal onde vocês tragam as histórias de vocês e outras mulheres possam se inspirar umas nas outras. Eu amo de verdade ouvir vocês. Pode me mandar textão, pode me mandar áudiozão. Pra mim é assim um prazer imenso. Um beijo e até o próximo vídeo.